Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem, que hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas, antes de apresentar a nossa convidada, como de costume, eu gostaria de falar do pessoal que acredita e apoia o nosso sonho, o nosso projeto aqui. Começando sempre por eles, é claro. Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um talento no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E para você, mulher, não podia ficar de fora, né? Se você precisa dar um upgrade na sua autoestima, a Única é a clínica de estética que vai te ajudar nisso. Porque a Danúbia, eu não sei se você sabia, mas a minha amiga Danúbia, ela é enfermeira formada aqui em UK. E ela sabe o que está fazendo. Então, se você precisa de um cuidado, de alguém responsável que sabe o que está fazendo, a Única é o lugar que você precisa conhecer. Tudo bem? E agora, por último, e não menos importante, a queridinha de UK, Love Details. Se você precisa de personalizados para você, para sua casa, para o seu business, Love Details tem tudo o que você precisa. Love Details, a queridinha de UK. Agora eu fiquei até sem fôlego. Parece que estou correndo uma maratona. Mas enfim, gente, nós temos novidades aqui da minha parte e da parte da convidada também, que vocês vão saber mais tarde. Mas agora da nossa parte eu queria dizer para vocês que nós somos oficialmente os embaixadores da Brasil Connection UK aqui de Swindon. Então se você precisa viajar, um holiday, ir pro Brasil, qualquer coisa do tipo, fala com a gente, eu vou deixar o link aqui, o QR Code na tela, é só escanear e fala que você veio por nós, tá bom? É isso aí. E agora, vamos ao que interessa. Deixa eu respirar. Porque a nossa convidada, ela é especialista em micropigmentação. Ela tem mais de 12 mil clientes satisfeitos. Não é verdade? É isso aí. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Exatamente. Caramba, hein? Olha só, estamos subindo de nível. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas com vocês, Grazi de Francesco Antônio. Falei certo? Acertou. Aê! Seja muito bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é uma honra para nós. A gente tem tentado fazer esse episódio faz tempo, né? Sabe que eu acho que deve ter quase um ano que a gente agendou da primeira Sério? vez? Eu acredito que está fazendo quase um ano. Meu Deus. Bom, tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. É isso aí. Então vamos começar assim. Falo pro pessoal de casa quem é a Grazi, como que a Grazi veio parar aqui na Terra da Eterna Rainha. Uau, gostei. A Grazi, aos 19 anos, se casou e mudou. Bem isso. Eu me casei e vim morar aqui na Inglaterra depois de 2 semanas de casada. Uau! Então, tudo novo, né? Uma vida nova, casada, aos 19 anos, num ambiente novo, onde eu não falava a língua, não conhecia ninguém, além do meu esposo e dos irmãos dele, as minhas cunhadas. Foi um grande desafio. Já era o plano mesmo. Era o plano mesmo. Nós nos casamos já com essa ideia de casar e nos mudar. Uau! Isso aconteceu em 2002. E assim como todos os brasileiros, né, que chegam aqui, aquele susto da cultura, uma das coisas que mais pegou, porque eu cheguei em fevereiro, foi o inverno. Todo mundo me passou aquele medo típico, você vai ver que às 4 horas da tarde já é noite. E eu pensei, esse pessoal tá querendo curtir com a minha cara. Claro que não, né? No Brasil, 4 horas o sol tá estralando. Pois eu cheguei aqui, deu 4h15, já era noite. Então, foi bem chocante. Meu Deus, eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez. Eu não acreditava. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? É bem assustador. Sim, e isso, assim, só interrompendo um pouco a sua história, isso traz alguns perigos que a gente sempre gosta de alertar aqui. Infelizmente, a Europa ela tem altos índices de suicídio, depressão, essas coisas. E um dos fatores é a questão do clima, né? Sim. Essa questão a falta do sol. A falta do sol, de estar escuro, de estar frio. Exatamente. E nessa minha jornada de estrangeira, as emoções
foi realmente um dos principais motivos pelo qual eu comecei a me conectar com mais pessoas, fazer amizades, porque se você se isola nesse lugar, você já está longe da família, tendo que desbravar uma nova língua e uma cultura totalmente diferente. Então, quando as pessoas não querem se conectar, ficam isoladas, essas doenças emocionais vêm com mais força. Então, assim, a comunidade brasileira, na minha época de 2002, sempre foi muito acolhedora e foi muito acolhedora comigo. A minha história se inicia em 2002, quando eu chego aqui, começo a trabalhar nessas conexões de amigos brasileiros que foram indicando trabalhos e trabalhei muito tempo na área de restaurantes e quando eu comecei a planejar o meu primeiro filho, eu comecei a ter um diálogo interno. Como é que eu vou trabalhar com a criança pequena? Outro desafio que eu gostaria de pontuar é que quando você está em terra estrangeira, a sua rede de apoio familiar, ela às vezes não existe, né? Então, é a mãe, a sogra que ajuda com o bebê, com a criança. Então, essa dificuldade me fez começar a buscar algo novo. Então, eu comecei a buscar a intenção de me profissionalizar em algo que pudesse me dar flexibilidade de agenda. E, nesse momento, entra a parte da micropigmentação. Foi quando eu descobri a micropigmentação. Uau, lá em 2012. Posso beber? Pode. Eu chego na Inglaterra em 2002 e eu começo a planejar o meu primeiro bebê em 2005. 2006, o bebê nasce. Assim que o bebê nasceu, a minha mãe esteve comigo os 2 primeiros meses. Depois disso, ela voltou para casa. E eu já estava começando a enfrentar um processo de depressão pós-parto, que linka muito com aquilo que a gente disse sobre o clima, Eu sobre nem sabia a solidão. disso. E a depressão pós-parto tem muito a ver com questões hormonais mesmo, né? E aí, por orientação da midwife, da enfermeira, meu esposo decidiu que seria melhor eu ficar um tempo com a minha família no Brasil. E nesse momento, quando eu volto para o Brasil, eu vou fazer um procedimento estético nas sobrancelhas e uma resposta de oração acontece. Então, quando eu estava no meu momento de planejar o bebê, eu fiz uma oração. Posso contar isso? Por favor, pode. Eu comecei a dizer para o Senhor: Pai, eu agora vou precisar de uma profissão que eu trabalhe com agenda, horário marcado, nos intervalos que o meu esposo esteja de folga em casa, porque assim ele pode cuidar do bebê. Quando eu ganho meu bebê, eu passo pelo processo da depressão pós-parto e eu vou para o Brasil. Quando eu vou fazer o tratamento nas minhas sobrancelhas, eu não tinha noção do que eu ia fazer, que tipo de curso eu ia fazer. A moça que me atende era uma professora nessa área e fala para mim assim: olha, eu vejo que você está com um bebê pequeno, você mora fora, eu ministro cursos, por que você não faz um curso? Porque você vai trabalhar com agenda, no horário que o seu esposo tiver de folga, no tempo que ele tiver livre, você vai trabalhar com horário marcado. Parecia que ela estava ali ouvindo a minha oração. Caramba, parece roteiro de filme, de novela. Exatamente. E foi tão lindo. Eu tive a certeza e a convicção de que era o sinal que o Senhor estava me dando, que aquela era a profissão pela qual eu poderia iniciar uma jornada. Então, eu faço o treinamento com ela em 2006. Meu bebê tinha só 4 meses de vida. E depois de 2006, depois desse tempo, né, volto para a Inglaterra, no mesmo ano de 2006, e decido fazer uma jornada. E fiquei 3 anos fazendo todos os treinamentos que você imaginar nessa área. Me dediquei muito, investi muito dinheiro. Mas, mesmo assim, continuava me sentindo muito insegura. E depois dessa jornada, né, de 3 anos de muita dedicação, Alex, eu ainda continuava me sentindo insegura. E aí eu faço novamente outra oração. Era mais ou menos 3 horas da manhã. Eu desço as escadas, deixo as crianças dormindo. Nesse período, eu já tinha o meu segundo bebê. E eu falo para Deus:
todas as vezes que aparece uma cliente, Senhor, eu fico muito ansiosa, preocupada, eu não durmo, eu não me sinto segura. Por mais que eu me dediquei a essa profissão, eu não estou conseguindo me sentir segura. Por esse motivo, eu acredito que eu não nasci com esse dom, com esse talento. Então, eu queria que o Senhor falasse comigo aqui na Bíblia agora, para eu ter uma palavra para consolar meu marido, porque ele vai ficar bravo comigo. Porque ele já investiu muito dinheiro, ele acreditava que ia dar certo. Que oração sincera. E eu pedi para Deus falar comigo uma forma que eu fosse contar para o meu marido que eu ia desistir. Porque, vamos lá, desistir é algo realmente muito ruim, né? Sim. Parece que coloca na gente um peso do fracasso muito grande. Então, eu estava abrindo meu coração para Deus. E eu disse, Senhor, eu vou desistir, porque eu não me acho capaz. E eu fiz uma oração e disse, eu acho que eu deveria ter nascido com esses talentos dos dons manuais, né? Como a minha amiga da Love Details. E eu não tinha dons de trabalhos manuais. Pois eu abro a Bíblia e faço aquela oração assim, de pôr o dedo mesmo de desespero. Fala comigo aqui. E quando eu leio Êxodo 31, versículo 3, exatamente onde o meu dedo parou, dizia assim: e eu vos enchi com meu espírito para realizar todo o trabalho artístico e desenho feito com as mãos. Uau! Então, naquele momento, eu entendi que não precisa nascer com um dom. É o próprio Espírito que dá, e se você pedir, Ele vai te dar. E aí, eu comecei a fazer orações muito ousadas. E naquela madrugada, Alex, eu fiz uma oração e eu levantei as mãos e eu dizia, Senhor, eu quero então que o meu nome seja muito famoso e que mulheres de outras nações venham fazer as sobrancelhas comigo, para que quando elas entrem no meu estúdio, eu conte para elas que não sou eu que estou fazendo, mas é o Senhor através das minhas mãos. Passaram-se 3 anos. Eu abri um estúdio de sobrancelha no Brasil, voltei para o Brasil. E esse estúdio fez muito sucesso. A gente atendeu uma influenciadora na época e ela divulgou. A agenda ficou com 4 meses de espera. Uau. E a mulherada chegava no meu estúdio, abria as portas assim, ó, e falava, eu vim fazer a sobrancelha com você. Você que é a famosa Grazi, eu vim de Portugal para fazer a sobrancelha com você. Eu vim dos Estados Unidos para fazer a sobrancelha com você. E assim elas iam entrando e falando. E toda vez que a minha porta abria e elas falavam essa frase, você que é a famosa Grazi, eu vim de tal país, eu voltava naquela madrugada da oração e contava para elas o meu testemunho. E ali muitas pessoas foram tocadas. Então, as pessoas iam até a mim fazer as sobrancelhas, mas, na verdade, eu sabia que Deus tinha algo especial para entregar para elas. Então, quando eu contava o meu testemunho de que eu não desisti, porque Deus mudou o percurso da minha história, elas saíam de lá inspiradas a não desistir também da carreira, do casamento, de um projeto. Então, isso marcou muito a minha história. Uau, cara. Pode encerrar agora. Já temos conteúdo suficientemente impactante para você. Eu não sei se você prestou atenção no que ela contou aqui até agora, mas, enfim, uma coisa eu posso te dizer. Eu aprendi a orar. Amém. Amém. Tem que ser sincero e específico, não é verdade? Muito. Sincero e específico. E nessa jornada de empreendedora, eu digo que esse dom da criatividade, né? Quando você olha para Deus, é uma característica tão linda nele, porque quando você olha ao redor na natureza, ele foi tão exibido e exagerado, né? Tudo que ele fez tem tanta abundância de detalhes e riqueza de criatividade. Então, quando eu vou atender as minhas clientes, eu também me posiciono nesse lugar. Porque empreender, entregar um trabalho para uma cliente, é você desejar surpreender sempre. Então, todas as vezes que a minha cliente me buscava, eu nunca entregava só a sobrancelha. Era o momento da chegada, o sorriso, um abraço, olhar nos olhos, oferecer um cappuccino gostoso, um ambiente cheiroso, limpo, organizado, um papo depois da sobrancelha, se interessar pela história dela e de todo o coração. Não é uma história de vou fazer isso para ela gostar e me indicar, mas quando ela fechar as portas eu viro e graças a Deus que ela foi embora. Não. É de todo o coração. E isso foi criando uma conexão tão grande com as minhas clientes que quando elas voltavam depois de 1 ano para fazer manutenção, eu me lembrava das histórias
Eu tenho dificuldade de lembrar do nome, mas eu me lembrava das histórias delas. Então, um dos segredos, né, dessa minha jornada empreendedora foi sempre desejar entregar além do que a cliente ia buscar. É entregar além das expectativas. E isso foi criando um elo, uma conexão mesmo de muita proximidade com cada cliente. E hoje, Alex, eu atendo nesses 3 países. E é tão lindo, porque elas mandam mensagem assim: Grazi, quando você vem? Olha, eu vou demorar um pouco. Você quer indicação de outra profissional, da minha confiança? Não, Grazi, eu vou te esperar. Eu não confio em outra pessoa. Então, vai além do produto, do serviço que eu estou prestando. É mais a vontade de estar perto. É mais a vontade de se conectar com um profissional que está conectado ao coração e à história delas. Uau! Em 2017, a gente estava no auge do sucesso dessa empresa, né, que nós estabelecemos. A gente criou a expressão do olhar, que se transformou numa rede de franquias de sobrancelhas. Nós fomos super pioneiras no Brasil. Quando a gente criou o projeto, tinha apenas uma empresa que já tinha algo parecido, similar, mas a gente entregou algo além. Porque dentro do nosso manual de atendimento, a gente envolvia a experiência que a gente promoveria para aquela cliente, e o trabalho da micropigmentação tinha evoluído para técnicas mais leves, com caimento mais natural, que é a técnica fio a fio. Essa expansão, chegamos a ter 23 unidades espalhadas pelo Brasil. Uau. Bem interessante. E no auge de tudo isso, em 2017, eu me vejo depois de 5 anos, porque a gente inaugurou essa marca em 2012. Em 2017, depois de 5 anos, eu me vejo com um sucesso financeiro, um sucesso profissional incrível, mas um momento muito delicado familiar. Eu me entreguei muito para o trabalho, como sanguínea que sou. Eu depositei toda a minha energia no trabalho e deixei realmente a desejar o tempo de qualidade com os meus filhos, né, com o meu esposo. E naquele momento, houve um gatilho. Um dia, meu filho chegou perto de mim para contar uma história. O meu filho mais velho, ele tinha apenas 10 anos. Ele abriu a porta do apartamento, o apartamento dos sonhos, aquele apartamento que eu nunca sonhei que eu poderia ter um dia. Então, eu vivia num castelo, mas eu não tinha alegria familiar. E ele abriu a porta do apartamento e falou: mamãe, eu quero te contar algo que o meu amigo fez lá embaixo. E aí ele começou a história e eu estava deitada no sofá, fui sentando para ouvi-lo. Ele falou assim: já sei, você está cansada, nem vou te falar. Você está sempre cansada. Estou cansada. E aí, naquele dia, eu estava disposta a ouvi-lo. Eu estava sentando para ouvi-lo. Quando ele fala aquilo, eu falo: filho, espera, a mamãe vai te ouvir. Ele: não, deixa, outra hora eu te falo. E fecha a porta e sai. Naquele momento, a ficha caiu. Naquele momento, o Senhor disse: está chegando o tempo que você vai querer ouvi-lo, mas ele não vai mais querer falar. E aí, eu tive um sonho naquela noite. Eu sonhei que eu estava aqui novamente. Eu senti o cheiro desse lugar, eu olhei as ruas, as casinhas iguais, né? Porque a Inglaterra tem essa característica da arquitetura. E Deus fala muito comigo através de sonhos, e eu entendi que era um tempo de voltar. E aí eu conversei com meu esposo, propus para a gente voltar e passar um período sabático mesmo, familiar. Nesses 2 anos eu voltei, trabalhei bem menos, me dediquei muito aos meus filhos, eles aprenderam a língua, tiveram um contato mais próximo, né, aos primos que moravam aqui. Foi muito precioso. Foi um momento incrível. Se eu for contar o que aconteceu nesses 2 anos, a gente vai ter que marcar outro podcast, mas foi lindo. Muito bom. E fala pra gente como que é o nome dos seus filhos? Eu tenho o Gianni, que hoje tem 17 anos, e tenho o Pietro, que tem 15 anos. 2 figuras, né? É. Eu tive o prazer de conhecer eles ali no evento do futevôlei aqui em Swindon. Que legal!
Isso. E são dois opostos, né? Completamente. Isso me choca. Como que a gente pode ter o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo ambiente familiar, duas pessoas completamente diferentes, temperamentos opostos. E isso só me mostra que Deus, ele realmente é lindo, né? A sua identidade única. Ele não usa a forma para repetir projeto. Então, o Gianni é extremamente sanguíneo, se parece comigo, tem uma veia empreendedora, ele já é um profissional liberal, trabalha também como barbeiro, começou aos 16 anos. O Pietro já é aquele rapaz mais tranquilo, muito voltado ao esporte. Ele tem alguns projetos de se tornar um jogador de futebol profissional ou jogador de futebol. Vai dar certo. Vai sim. Vocês chegaram a ir para a Itália? Não, a gente nunca morou na Itália, porque o meu sogro, ele era mesmo italiano, nascido ali em Pescara, e quando ele foi para o Brasil aos 18 anos, né, ele teve a sua vida ali no Brasil, e depois se casou, teve os filhos, então o meu marido é filho do italiano que migrou para o Brasil. É bem próximo. Sim. E os Estados Unidos? Como que os Estados Unidos foi parar nessa história? Então, né, como que as coisas... Quando a gente começou a pensar no projeto da Expressão do Olhar, em 2012, a gente abriu também uma escola para ministrar cursos nesta área. E eu tive uma aluna que fez um curso comigo, a gente se conectou, de novo, né, o poder das conexões, né? Eu acredito que realmente Deus une pessoas e propósitos. Sim. E aí ela fez o treinamento, foi trabalhar nos Estados Unidos, mas ela não se identificou de fato. Daí ela migrou para a área da saúde e ela sempre me chamava. Grazi, tem muitas clientes aqui, ninguém faz um trabalho natural assim, vem. E esse convite demorou 3 anos para eu topar. Mas há 7 anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano, né? Mas faz mais ou menos 7 anos. Em 2016, eu começo a fazer essas viagens para os Estados Unidos e essa clientela de lá que deseja o trabalho brasileiro e que não pode ir para o Brasil por algumas questões, elas acabam se tornando clientes também. Muito bom. Tem uma coisa que eu achei interessante na sua história, é que assim, a gente tem participado de bastante eventos de empreendedores aqui em UK, e isso tem virado uma chave para a gente, sabe? Eu acho muito interessante. Só que muitas dessas coisas que a gente tem aprendido agora, eu percebo na sua história que você percebeu lá atrás. E isso, assim, somado a outras coisas, faz a gente entender o sucesso da sua vida como empreendedora e tal. Eu acho muito interessante. Esse movimento que tem acontecido aqui de network, que é algo muito importante, sabe? Você chegou a participar de eventos assim? Você tem promovido algum evento assim? Como que está essa questão do network? Uhum. Alex, o poder da conexão e do network, né? É algo muito incrível. Tudo que aconteceu na minha vida foi porque, primeiro, eu conectei o meu coração a Deus e depois Deus me conectou às pessoas certas. E quando você entende isso, você começa a traçar o seu caminho com ajudadores do seu destino, né? Então, assim, várias conferências, vários seminários, né? A Expressão do Olhar participou e nós criamos também. Então, na época, mais ou menos, tá? Em 2013, 2014, não tinha tanta conferência, tantos seminários na nossa área, mas a gente criou os nossos próprios seminários. Então, eu cheguei a fazer evento para quase 100 colaboradores. Eu lembro que a gente alugou um espaço num hotel, a gente criou uma experiência. Era tudo sobre a transformação e o processo da metamorfose, né? Eu lembro que a borboleta era um dos ícones lá do evento. Eu me lembro de colar borboletas no chão, pelo caminho onde as pessoas iriam passar pela manhã quando chegassem. Então, tudo tinha um porquê.
os sentidos, né? Os 5 sentidos. Era algo que me movia muito. Então, eu me preocupava com a música, eu me preocupava com o detalhe que eles iriam ver, de experiências. Por exemplo, a gente levou uma palestra sobre a experiência Disney para o seu cliente. Isso em 2013, 2014, ninguém falava sobre Sim. isso. A gente está falando aí de muitos anos atrás. Então, assim, essa mente de querer entregar além da expectativa é algo que eu acredito que o Senhor me entregou naquele dia daquela oração. E é algo que eu carrego comigo. Quando eu me aproximo de alguém, eu realmente quero fazer com que aquela conexão seja além do que ela está esperando. E não por querer nada em troca. Do fundo do coração. Eu entrego tudo o que o Senhor me entregou, porque eu acredito muito que a vida só tem sentido quando a gente faz a vida do outro ter sentido. O sentido da vida é promover para as outras pessoas esse caminho, né, de conexão e de ver sentido na vida. Então, é o transbordo mesmo. Eu não retenho. Aquilo que eu sei, eu passo. Se perguntar, eu conto. Meu marido às vezes brinca, fala, poxa, você fala tudo, você conta tudo. Eu falo, eu conto a trajetória, eu conto o caminho. Então, assim, é muito poderoso isso, quando você não retém. Eu falo que a gente não pode ter coração represa. Nós temos que entender que nós somos um rio, né? E o rio nunca retém as águas. A água passa, flui e vai levando a vida. Muito bom. Eu lembro de um dia que a minha esposa falou assim, amor, eu vou ir tomar um café na Grazi. Eu falei assim, café na Grazi? Ela reúne umas mulheres aqui e tal, para compartilhar e tal. Eu confesso que eu fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo, o que seria isso. E aí, mas eu percebi que ela voltou diferente. Ah, meu Deus, eu não Sabe? posso chorar, porque vai bagunçar no vídeo. Mas, Que lindo, Deus. Então, fala um pouquinho pra gente desse trabalho de reunir mulheres, de reunir propósitos, para realmente ter, como você falou, às vezes a gente sai do nosso país, a gente não tem uma rede de apoio. E a importância disso para a pessoa que está longe do país e tal. Alex, quando eu voltei em 2017, Deus configurou o meu mindset. Quando eu volto para cá em 2017, o meu mindset foi transformado por Deus. Eu entrei num momento de busca intensa por viver o meu propósito. E eu comecei a perguntar ao Senhor, qual é o propósito da gente estar aqui? Né? E aí o Senhor ficou por um período de 6 meses em silêncio. E eu ali só conversando com ele, abrindo meu coração, sem conseguir entender muito bem. Foi um período de silêncio, mas foi um período de muita paz. E aí depois eu comecei a viver Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as outras coisas eu vou te acrescentar. E desse lugar, desse entendimento, eu comecei a me conectar com mulheres que estavam, de alguma maneira, emocionalmente abandonadas, tristes, machucadas e que desejavam sentar numa mesa de cura. Quando eu volto agora, em 2022, eu disse para o Senhor, eu volto, mas eu volto com esse propósito, de abrir a minha casa e sentar na mesa com essas mulheres e seguir aquilo que o Senhor me ensinou, porque se você olhar na palavra, Jesus, os momentos mais lindos de cura, de ensino, os momentos mais extraordinários da palavra foi ao redor da mesa. Foi quando ele estava na casa das pessoas. E ele sentava à mesa e ele curava. E ele recebia delas também, né, todo o amor. O vaso de alabastro foi quebrado enquanto ele estava dentro de uma casa e tantas outras curas. E é isso, hoje a reunião, os cafés, é de portas abertas para receber essas mulheres que desejam sentar à mesa de Jesus e se conectar com outras mulheres que têm histórias de fé, têm histórias de testemunhos lindos, né, que o Senhor tem feito. E a gente se ajuda muito. É muito lindo o que tem acontecido.
É interessante que isso se multiplica. Teve vezes que já a Sandy, depois disso, ela se reuniu com outras pessoas em outras casas, não como um compromisso, não, a gente tem que se reunir toda semana. Não, é questão de se reunir porque uma amiga não estava bem, entendeu? E eu, assim, ela me conta algumas coisas, não me conta tudo, mas é possível ver que há uma ajuda real, né? Porque uma coisa é você falar assim, estamos juntos, se precisar de mim, conta comigo e tal. Outra coisa é você parar, ouvir uma pessoa e ver o que você pode fazer para ajudar ela. Exatamente. E isso eu acho fantástico. Para você que está nos acompanhando, a gente tenta não fazer algo tão segmentado como você falou agora de pouco. Mas uma coisa é fato. Nós somos estrangeiros, estamos em outra terra. E por mais que eu não sei no que você acredita, mas uma coisa é fato. Quando existe um propósito, quando pessoas estão de coração aberto, algo acontece. A nossa missão aqui, eu costumo dizer que é ajudar as pessoas. E quando a gente quer ajudar, a gente não pergunta religião, a gente não pergunta nada do tipo. Que a gente quer ajudar, a gente ajuda e acabou. Assim como quem precisa de ajuda também não pergunta. Não é verdade? Então, se por algum motivo você não é cristão e você fala assim, nossa, esse podcast está muito segmentado, a gente vai de acordo com a história dos convidados. E o que tem acontecido aqui é que os convidados vivem isso. A gente também, mas a gente tenta dar uma segurada. Mas, enfim. Deixa Deus te usar, vai. Amém! Esse é o legado, esse é o propósito. Não tem o menor sentido vir nessa terra para nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente precisa deixar um legado, e o legado é o legado de Jesus. Jesus nunca pisou aqui na terra para estabelecer religião. Ele pisou aqui na terra para estabelecer a vontade de Deus e um amor maior, um amor que pode mudar o mundo. Às vezes a gente olha ao redor e pensa, não tem mais esperança. Tem sim. Existe um amor que pode mudar o mundo. Um amor que te posiciona a abrir a porta da sua casa e receber mulheres para sentar à mesa, para abrir o coração, para orar juntos, para abraçar, para chorar. Às vezes você está ali só para ouvir. As pessoas hoje não param mais para ouvir umas às outras, né? Uhum. Então, só de você falar, eu estou disposta, eu estou disponível para te ouvir. Hoje em dia fala-se muito sobre cursos e imersão, de como falar bem, como, né? Mas pouco se fala sobre ouvir, parar Exato. e ouvir. E às vezes é só isso que a pessoa precisa. Exatamente. E pegando o gatilho aqui que você falou sobre a mesa, a gente fez uma reunião aqui um tempo atrás, que a gente está se preparando para partir para o 2º ano do podcast. Não, o que a gente pode mudar, o que a gente pode renovar e tal. Não, vamos tirar a mesa, vamos colocar isso e aquilo. E aí chegou um ponto e eu falei assim, gente, sabe o que é interessante da mesa? Que a mesa é um lugar de partilha. Por isso que eu quis começar com a mesa no podcast. Uau. Sabe? Porque aqui a gente está partilhando. Eu tô entregando e tô recebendo também. Exatamente. E eu espero que o pessoal de casa também esteja, sabe? Que bom. Então, eu só queria fazer essa observação sobre a questão da mesa. Existe muito poder na mesa. E foi um dos lugares, como eu disse, né, que Jesus realizou os seus maiores milagres e ensinamentos. A gente precisa voltar a entender o poder que existe na experiência de estar ao redor da mesa, sem o celular, sem distrações, estar ali realmente de todo o coração, para acolher. Uhum. Preciso melhorar um pouco nesse sentido. Eu amo receber. Amo receber. Todas as vezes que eu recebo pessoas em casa, na verdade, eu comecei a fazer uma oração, não sei depois se você vai cortar isso, mas não tem jeito.
Eu achei um caderno de oração de 2009. Todos os anos eu compro um caderno de devocional para o ano. E eu encontrei um caderno de 2009, um dos mais antigos, e eu vi ali uma oração que se repetiu em todos os anos. Senhor, me ajude a olhar as pessoas com os seus olhos, a amar as pessoas como o Senhor as ama, a enxergá-las como seus filhos. Me ajude a amar com o seu amor. O amor de Deus é o amor de Pai. Então, quando eu recebo as pessoas, é algo muito diferente. É um amor que eu não sei. É como se eu estivesse recebendo os meus filhos que talvez estivessem longe, viajando e estão chegando. É um amor que não é da Grazi. Não é um sentimento natural, não é algo forçado, é muito prazeroso. Então, não vem de mim, eu creio que vem do Senhor mesmo. É a resposta de oração. Então, eu amo receber. Tanto que o nosso café começa às 9h e termina 1h, 2h. Não tem hora para acabar. Pois Quase vira almoço. Sei bem. E, amor, tá tudo bem aí? Você não vai voltar, não? Na verdade, eu tive um marido, tá? Que mandou uma mensagem pela esposa. Porque dos cafés, a gente criou a noite do pijama, que acontece uma vez por mês. Então, eu tiro a mulherada da responsabilidade do jantar. A gente faz uma noite do pijama na casa de alguma delas. Todo mundo vai de pijama mesmo. Lá a gente faz várias brincadeiras e a gente passa a noite inteira ali, termina mais ou menos meia-noite, né? Depois de muita risada boa, conversa, oração, a gente faz os amigos secretos proféticos, é bem legal. E eu recebi um recado do marido. Manda a Grazi arrumar alguma coisa nova para ela trabalhar. Tá faltando trabalho, porque tá com muito tempo. Bom, tempo eu não sei como que ela arruma, porque trabalha aqui, trabalha no Brasil, trabalha nos Estados Unidos, faz os cafés com a galera, né? Mateus 6,33. Tem projeto, Deus acrescenta o tempo. Tem projeto novo vindo por aí, que eu tô sabendo. Oh, yes! Verdade. Pode falar já ou ainda é cedo? Antes de falar do projeto novo, eu só quero ressaltar que todo empreendedor, ele tem que lidar com emoções sabotadoras sempre. A vontade de desistir. Todo dia. As vozes de julgamento, principalmente nas redes sociais, né? Então, você quer empreender, você quer mostrar o seu serviço, o seu produto, mas tem muitas vozes sabotadoras que te metem muito medo, que querem te paralisar, que querem te colocar dentro de uma caverna. Mas existe também uma voz que não está no trovão, na tempestade, nem no barulho. É uma voz que está na brisa suave, que te chama para viver o seu propósito. E eu sou uma empreendedora do amor, uma empreendedora do reino, uma empreendedora que o Senhor chamou, porque tudo que eu faço com o propósito de empreender naturalmente, que envolve os projetos da micropigmentação, de empreendedorismo, tem como objetivo apresentar o amor de Deus em tudo que eu faço. Então, quando o Senhor me deu esse projeto novo do Congresso de Micropigmentação e Beleza, que vai acontecer em outubro de 2024, eu disse, eu faço, mas se tiver um propósito incluído ali no meio. Então, o London Experience vai ser 4 dias de congresso, de imersão para essas mulheres. E vai ter um destravar, não só na área profissional, mas também na área emocional, na experiência. Elas vão viver experiências inesquecíveis nesses 4 dias e elas vão aprender a entregar essa experiência para o cliente. E vai ter muitas surpresas ali naquele congresso. Uau, já estamos ansiosos. Vai ter campeonato também. A ideia Sério? do campeonato é fazer essas mulheres participarem desse desafio e as 3 pessoas com um trabalho melhor avaliado por um grupo de jurados super capacitado vai ser coroada na sua técnica. Por exemplo, o primeiro lugar das sobrancelhas vai se tornar a rainha das sobrancelhas, né? Uau. Quem faz micropigmentação labial vai se tornar a rainha da microlabial. O segundo lugar, a princesa. E assim por diante. Muitas surpresas. Eu não tenho ideia de como elas vão fazer isso.
Eu só sei que vai ser muito bom. Isso para a carreira das mulheres, porque eu acredito que 80% do público vai vir, inclusive do Brasil, tá? É um chute que eu estou dando. Eu acho que 20% da mulherada vai vir aqui da Europa, mas a profissional que está lá no Brasil, ela sonha muito em alavancar a carreira de maneira internacional. Sim. E esse congresso vai ser uma grande chance para ela, porque teremos certificados internacionais, né? Elas vão viver essa experiência de ter o trabalho dela exposto ali num congresso internacional. Muito bom, que bacana. Tem uma frase que ela é bem clichê, assim, mas eu acho que vale a pena lembrar aqui, que diz assim, para você viver o que você nunca viveu, você tem que fazer o que você nunca fez. Uau! Talvez você que está aí nos acompanhando fala assim, nossa, 4 dias, que coisa é essa de propósito, de Deus misturado com business, com essa coisa? Enfim, se você sonha em viver alguma coisa que você ainda não viveu, faz o que você ainda não fez. Talvez esse congresso seja o que você está precisando. Uau, é isso aí. E, ó, são 4 dias em Londres e ainda vai ter 2 dias em Paris. É um plus. Como assim? As 50 primeiras mulheres que fecharem o congresso ainda esse ano vai ganhar 2 dias em Paris. Com hotel, café da manhã, o Eurostar. O pacote está bem interessante. Grazi, então fala pra gente, para quem que é exatamente esse evento? Para quem está começando, para quem gostaria de dar um upgrade na carreira, para quem que é? Qual é o público-alvo? O congresso tem uma programação voltada para todas as pessoas que estão iniciando na carreira de micropigmentação e estética, tá? Que envolve alongamento de cílios. A gente vai ter palestras sobre preenchimentos também. Muitas biomédicas, né? Enfermeiras trabalham nessa área. Então, mesmo que você esteja iniciando na carreira, queira saber mais como é que funciona esse universo, o congresso é para você. E para você que já tem experiência e gostaria de dar um upgrade na carreira, como a gente disse, né? Participando dos campeonatos, você vai disputar com outras pessoas de até outros países, apresentando a sua técnica e podendo ser premiada, coroada, né? Pela excelência do seu trabalho. Então, todas as pessoas realmente que são apaixonadas pela área da estética, o congresso é para você com certeza. Muito bom. E a gente pode deixar o link aqui também, né? Não sei, é direto no seu Instagram? A gente tem o Instagram do evento, que é London Experience 2024, mas a gente deixa o link para as pessoas terem um acesso bem direto. Pode chamar através do Instagram, a gente passa todas as informações, a gente chama vocês no WhatsApp. Muito passa bom. Tudo. Muito bom. Então, chegamos no ponto onde a gente faz algumas perguntas para ajudar a atingir o nosso objetivo, que é ajudar o estrangeiro. E se você pudesse dar um conselho para o brasileiro que acabou de chegar aqui na Inglaterra, que conselho seria esse, de acordo com toda a sua experiência, sua trajetória até aqui? E também para o brasileiro que está lá no Brasil, sonha em morar fora, mas fica com receio de sair da zona de conforto. A primeira coisa é sobre conexão. A pessoa precisa se conectar com o maior número de pessoas e ir filtrando as informações, porque hoje tem muita informação bacana, né? Aqui o podcast está riquíssimo em informações. Então, assim, assisti vários episódios que tem muitas dicas preciosas. Então, a pessoa precisa se informar, se conectar e se preparar, principalmente com relação à língua, né? Então, o idioma é algo muito importante. E a gente percebe que tem pessoas que chegam também, se conectam na sua comunidade brasileira e não investe tanto na língua inglesa. Então, assim, especificamente aqui na Inglaterra, né? A gente falando do imigrante que vem para cá. Invista em aprender o idioma, porque isso é uma libertação da dependência mesmo de fazer qualquer coisa, desde as coisas mais simples, você precisa depender da ajuda do outro. Não que isso seja ruim, mas a dependência né? Mas contar com a ajuda do outro, bacana, mas depender 100%, isso não é bacana. Então, o conselho é esse, as conexões, busque informações e invista em aprender o idioma. Tá.
E esse conselho serve para quem está lá no Brasil ainda também? Acredito, porque antes de sair de lá, você precisa entender muito bem sobre as leis do país que você vai emigrar. Até porque quando você não busca essa informação na fonte, principalmente sobre as leis do país que você está indo, e você acredita só naquilo que te disseram, talvez você chegue e encontre uma outra realidade. E, infelizmente, é o que a gente vê praticamente todos os dias aqui, né? Olha só, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu morei aqui em 2002, recapitulando. Depois voltei, fiquei aqui quase 10 anos. Depois voltei em 2017. E agora que eu voltei em 2022, pós-Brexit, é uma nova Inglaterra. Tudo diferente. Tudo. Então, assim, a questão de estar legal no país com a possibilidade de alugar uma casa, dirigir, trabalhar, né? Depois da saída da Inglaterra da União Europeia, muitas coisas mudaram. A impressão que eu tenho é que é a primeira vez que eu estou migrando, de fato, porque as leis mudaram completamente. Então, a gente precisa se informar sobre quais são as leis regentes naquele país que você deseja ir sobre o imigrante que está chegando. Muito bom. E agora, uma pergunta que talvez complique um pouco para você. Fala para mim o nome de um brasileiro que é uma referência para você. Gianni de Francesco Antônio, meu esposo. E eu vou explicar por quê. Explique, porque senão fica fácil demais, né? Ele é um imigrante desde os 13, 14 anos. Ele imigrou para a Itália para tentar o sonho de jogar futebol. E em algum momento na trajetória da carreira, ele rompeu a rótula do joelho. Ele já estava pronto para assinar contrato no Sampdoria. Mas isso não tirou dele a vontade a garra, né? De continuar sonhando e batalhando pelo futuro. E quando ele chegou aqui, né? Quando a gente veio para cá em 2002, eu tinha 19 anos, ele 21, ele começou a trabalhar dentro de uma empresa, do supermercado Audi, e ali ele começou a crescer, fazendo um excelente trabalho. Ele, mesmo doente, ia trabalhar, não super caxias, sempre entregava além do que pediam. E com isso, os gerentes, os managers viram nele um profissional de muita confiança e investiram nele. Falaram, olha, você quer se tornar um motorista de caminhão? A gente vai pagar para você. Então, ele foi custeado pela empresa, pela excelência do trabalho que ele entregava. E eu acredito, tá? Eu vou até desafiar, e se tiver, a gente vai descobrir. Mas eu acredito que o meu esposo é o primeiro truck driver, né? Motorista de caminhão aqui da comunidade brasileira da nossa cidade. E depois disso, eu acredito que ele incentivou muitas pessoas a irem por esse caminho. Então, eu admiro muito essa história dele. Grazi, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Depois de tanto tempo, assim, a gente tentando marcar e tal. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo suporte que você presta à comunidade, pelo seu trabalho, por tudo que você faz nos bastidores, que isso também é muito importante. Tá? Deus continue te abençoando muito, a você e a toda a sua família. E é isso. A porta da nossa casa aqui está sempre aberta. Ai, muito obrigado, Alex. Prazer foi todo meu. Que alegria estar aqui. Nem é tanto suporte assim, nem faço nada. Na verdade, assim, a única coisa que eu quero deixar como recado final, pedindo essa liberdade, esse espaço, é que tudo que você for fazer, faça com muito amor. Ame aquilo que você esteja fazendo. Desde servir um café na xícara. E quando você faz isso com amor, não tem como dar errado. Em nenhuma área da sua vida. Na maternidade, no casamento, no seu empreendimento. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, comenta e compartilha, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar alguém através desse episódio. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!
Arrasou.